Uma noite tranquila de inverno nas montanhas se transforma em um pesadelo quando um poderoso milionário acredita que pode silenciar sua esposa grávida enquanto ela dorme, pressionando um travesseiro em seu rosto, com a neve caindo lá fora. O que ele nunca imaginou é que alguém estava observando, e essa pessoa é um cirurgião de trauma que gravou cada segundo do ataque e está pronto para trazer a verdade à luz do dia. O que vem a seguir é uma história de sobrevivência, evidências e justiça. Uma corrida contra o tempo enquanto uma vida pende por um fio. E acredite, você não conseguirá imaginar a que ponto este caso chega até que entremos nele. As montanhas de Montana permaneciam em silêncio sob um espesso manto de inverno, enquanto o relógio se aproximava das 4 da manhã. A neve pressionava a cabana de madeira como uma parede branca, e o vento soprava suavemente entre os enormes pinheiros que rodeavam a propriedade solitária. Um brilho tênue da lua atravessava as janelas congeladas e caía sobre o chão de madeira em finas faixas prateadas. Cada canto da casa parecia congelado no tempo, como se o próprio mundo tivesse ficado preso dentro da escuridão fria. Nenhum som perturbava a quietude, exceto algum sussurro ocasional do vento entrando pelos beirais. Dentro do quarto no fundo da casa, Eleanor Hayes dormia de lado com uma respiração lenta, mas inquieta. Uma de suas mãos repousava sobre a barriga em um gesto protetor, o instinto natural de uma mulher com 33 semanas de gravidez. As linhas finas em seu rosto revelavam dias de exaustão. O temperamento imprevisível de seu marido havia deixado uma tensão constante em seu corpo. Mesmo dormindo, suas feições conservavam um traço de alerta, como se seu subconsciente temesse que uma ameaça pudesse reaparecer a qualquer momento. Seu cabelo longo se espalhava sobre o travesseiro, e cada expiração liberava pequenas nuvens de ar quente no quarto frio. O aquecedor no canto emitia um zumbido suave, embora não fosse suficiente para dissipar o frio que se agarrava às paredes. Um monitor fetal repousava na mesa de cabeceira com uma luz indicadora, piscando em um ritmo lento e constante. Samuel Hayes o havia instalado após um susto médico anterior, decidido a garantir que o bebê de sua irmã estivesse sempre sob vigilância. Seu brilho se refletia levemente em um porta-retratos ao lado dele. A imagem mostrava Eleanor sorrindo em uma tarde de verão, quando a vida ainda era tranquila e simples. Essa lembrança calorosa contrastava com o silêncio gelado que envolvia o quarto naquele momento. Sem aviso, a porta do quarto se abriu lentamente. Uma fina linha de luz do corredor deslizou sobre o chão de madeira. A mudança de luminosidade cortava a escuridão como uma intrusão silenciosa. Leonard Drake entrou e parou perto da soleira, como se estivesse medindo o espaço. As sombras se adensaram ao seu redor, dando-lhe uma presença inquietante. Aos 45 anos, ele tinha o porte de um homem acostumado ao controle, embora algo em sua postura rígida revelasse agitação. Seus olhos não tinham calor ou hesitação. Ele fechou a porta com suavidade, selando o quarto em uma escuridão mais pesada do que antes. Leonard permaneceu imóvel por um longo momento enquanto fixava o olhar na figura adormecida de Eleanor. O suave subir e descer de sua respiração parecia provocá-lo internamente. Seus ombros se elevaram levemente e depois voltaram a descer com fria firmeza. Ele se aproximou da cama com passos medidos. O chão rangeu sob seu peso. Sua presença preencheu o espaço com uma pressão inquietante. Ao chegar à beira da cama, ele a observou por vários segundos silenciosos. Seu rosto permanecia inexpressivo, como se tivesse tomado uma decisão que nenhuma emoção podia interromper. Ao lado de Eleanor,
havia um travesseiro grande com uma fronha branca e macia. Leonard o pegou com calma, e seus dedos afundaram no material grosso ao levantá-lo. Não houve hesitação em seu movimento. Com um gesto rápido e feroz, ele pressionou o travesseiro contra o rosto de Eleanor. Seu corpo reagiu imediatamente. O ritmo tranquilo do sono se quebrou em uma luta desesperada enquanto ela se debatia na cama. Suas mãos arranharam o tecido, tentando encontrar uma borda por onde entrar ar. O quarto se encheu de ofegos abafados e sons sufocados que ecoavam nas paredes com uma urgência dilacerante. O bebê dentro dela também reagiu, movendo-se com violência diante do pânico da mãe. O monitor fetal detectou o repentino aumento de estresse e começou a emitir bips rápidos. O alarme agudo cortou o quarto e estraçalhou a frágil quietude. Os números na tela subiram a níveis perigosos. Eleanor se agitava em medo e confusão enquanto sua energia se esvaía. Suas pernas empurravam contra os cobertores, seu peito se esforçava sob o travesseiro e sua mão livre tremia sem controle enquanto tentava resistir à pressão que lhe roubava o fôlego. O som insistente do alarme sobressaltou Leonard. Suas mãos pararam um instante sobre o travesseiro, como se o barulho tivesse rompido um transe. Ele olhou para o monitor com os olhos arregalados. Os bipes se aceleraram em uma sequência implacável de urgência médica. Sua respiração se tornou irregular, mostrando o pânico crescente. Depois de vários segundos, ele retirou o travesseiro e deu um passo para trás. A retirada repentina deixou Eleanor inerte sobre o colchão. Seu rosto havia adquirido um tom violáceo. Suas respirações eram fracas e fragmentadas, quase inaudíveis. O corpo de Eleanor logo ficou quieto, exceto por espasmos leves que revelavam o choque percorrendo seu sistema. Suas pálpebras tremeram debilmente, embora ela não tenha despertado. O monitor continuava emitindo seu chamado insistente enquanto o bebê lutava dentro dela. O travesseiro caiu da mão de Leonard e chegou ao chão sem ruído. Ele inspirou profundamente, tentando acalmar o tremor de suas mãos. Observou Eleanor com uma expressão vazia que ocultava mais medo do que pretendia mostrar. Seu pulso batia com força na lateral do pescoço enquanto se afastava da cama. No canto do quarto, uma pequena luminária emitia um brilho tênue. Dentro de sua base, havia uma minúscula câmera quase invisível. Samuel a havia colocado semanas antes, após suspeitar que algo não ia bem durante uma breve visita. O dispositivo captou cada segundo do ataque, gravou as sombras movendo-se na parede, o violento debate das mãos de Eleanor e o instante em que Leonard retirou o travesseiro. A lente permaneceu firme e sem piscar, enquanto enviava a gravação para um sistema digital de segurança. Uma luz indicadora começou a piscar rapidamente ao detectar o movimento crítico. A quilômetros de distância, Samuel dormia em seu quarto escuro. Seu telefone repousava na mesa de cabeceira com a tela para cima. Quando o alerta chegou, o dispositivo começou a vibrar. Um brilho azul se expandiu pelo quarto. Samuel se mexeu e pegou o telefone. Passou o polegar pela tela. A mensagem apareceu com uma gravidade que lhe cortou o fôlego. Seus olhos se afinaram ao ver a notificação de movimento de alto risco no quarto de Eleanor, junto com a transmissão ao vivo sendo carregada. O vídeo começou a ser reproduzido. A primeira imagem que Samuel viu foi Eleanor imóvel sobre a cama, enquanto o monitor emitia um aviso desesperado. Sua mão apertou o telefone com força, enquanto o medo percorria seu corpo. O quarto ao seu redor pareceu esfriar ainda mais. Seu coração batia com força em seu peito. O alerta continuava piscando na tela, enquanto a terrível realidade se instalava em sua mente. A quietude de seu lar
não oferecia consolo algum enquanto ele olhava a imagem que mostrava que algo havia dado terrivelmente errado nas horas escuras antes do amanhecer. A vibração do telefone cortou a escuridão como um repentino flash de luz. Samuel Hayes acordou sobressaltado, com o coração batendo antes que sua mente entendesse a razão. O quarto continuava imerso em sombras profundas, iluminadas apenas pelo brilho azul e frio da tela sobre a mesa de cabeceira. Ele estendeu a mão em direção ao telefone com uma urgência instintiva. Seus dedos tremeram ao desbloqueá-lo. O alerta ocupou toda a tela com um aviso tão claro que lhe cortou o fôlego. A transmissão da câmera no quarto de Eleanor mostrava seu corpo imóvel, enquanto o monitor fetal ao seu lado piscava com flashes frenéticos. O som do alarme chegava através dos alto-falantes em rajadas agudas que perfuravam o silêncio da casa. O peito de Samuel se tensionou. Uma onda de incredulidade colidiu com um medo crescente que o impulsionou a se levantar da cama com uma rapidez que não sabia que tinha. Ele ficou descalço sobre o chão gelado, olhando o vídeo por mais alguns segundos, como se sua mente precisasse de confirmação de que a imagem era real. O rosto de Eleanor estava pálido. Seu peito se movia com fraqueza. Os números do monitor piscavam em níveis perigosos. O quarto atrás dela parecia igual ao que ele se lembrava, exceto pela sensação inequívoca de que algo terrível havia ocorrido. Um tremor percorreu suas mãos enquanto ele pegava sua jaqueta e a vestia apressadamente. Ele ligou para o telefone de Eleanor enquanto corria em direção à porta, mas a chamada tocou sem resposta. O toque ecoou no ar como uma súplica desesperada que voltava sem ser atendida, uma e outra vez. Ele tentou de novo, enquanto suas mãos se agarravam ao volante do carro. O motor rugiu ao ser ligado. O telefone continuou tocando em seu ouvido até que a chamada foi cortada. O pânico ameaçou afogá-lo, mas ele forçou seu peito a respirar lentamente. Sua mente projetava os últimos segundos da gravação. Eleanor ainda respirava. O bebê continuava vivo. Não havia mais tempo a perder. A tempestade de neve o recebeu com uma rajada brutal que atingiu seu rosto e entorpeceu suas bochechas. Ele subiu no banco do motorista e acendeu os faróis no nível mais alto. A estreita estrada da montanha estava coberta de gelo e a neve caía tão densa que reduzia a visibilidade a uma sombra embaçada. Samuel pressionou o acelerador mesmo assim. O carro avançou, os pneus triturando a poeira congelada. Seu coração retumbava em seus ouvidos, no mesmo ritmo que os limpadores de para-brisa que lutavam para limpar o vidro. A escuridão parecia interminável, e a solidão do caminho adicionava um peso asfixiante a cada quilômetro. A tempestade piorou à medida que ele subia mais alto. A neve deslizava em longas camadas sobre o asfalto, e o vento sacudia o carro com golpes violentos. Samuel se inclinou para a frente, com os olhos semicerrados de concentração. O feixe dos faróis mal alcançava alguns metros, revelando pinheiros altos dobrados pela neve acumulada. Cada curva aparecia mais rápido que a anterior, e o obrigava a apertar o volante até que os nós dos dedos ficassem brancos. Em sua mente, continuava fixa a imagem de Eleanor indefesa, impulsionando-o a seguir em frente, apesar do perigo. Quando finalmente chegou à cabana, fechou a porta do carro com um estrondo e correu em direção à casa. Os faróis do Porsche estavam apagados. O silêncio era mais pesado que a tempestade. Suas botas rangeram sobre a neve acumulada nos degraus. Ele empurrou a porta sem bater. Ela se abriu com muita facilidade, confirmando seu temor de que Leonard a tivesse deixado destrancada ao sair apressado. O interior estava na penumbra, iluminado apenas por um brilho tênue do corredor do andar superior.
Samuel subiu as escadas de 2 em 2, com a respiração em golpes curtos. Sua mão roçou o corrimão enquanto ele se impulsionava. Chegou à moldura do quarto e parou de repente. Leonard estava ao lado da cama, com as mãos ligeiramente levantadas, como se tentasse parecer desesperado. Sua voz tinha uma tensão falsa enquanto falava rápido. Afirmou que Eleanor havia parado de respirar e que não sabia o que tinha ocorrido. Samuel não respondeu. Ele já estava olhando para sua irmã. Viu o hematoma se formando no pescoço. Viu as marcas vermelhas em sua bochecha com o formato de um tecido pressionado contra a pele. Viu o fraco subir e descer de seu peito. A verdade o atingiu de imediato. Não havia acidente. Não havia ataque de pânico. Não havia pesadelo. Apenas violência. Samuel afastou Leonard e foi direto para a cama. Inclinou-se sobre Eleanor, colocando 2 dedos em seu pescoço para buscar o pulso. Era fraco, mas presente. Sua pele estava fria. Suas respirações eram tão frágeis que mal moviam seu peito. O monitor fetal continuava com seu alarme persistente. Cada número na tela refletia perigo. Samuel engoliu em seco, tentando ordenar seus pensamentos. Levantou uma de suas pálpebras, observou a resposta lenta e soube que só tinham minutos antes que a situação se tornasse irreversível. Pegou seu telefone e ligou para o 911. A chamada se conectou rápido e ele falou com uma voz tensa que tentava se manter firme. Descreveu a condição de Eleanor em termos médicos precisos. Enfatizou o risco para ela e para o bebê. Disse que precisavam de uma ambulância imediatamente. A operadora confirmou que os serviços de emergência já haviam sido enviados e o instruiu a manter Eleanor imóvel e vigiada. Samuel agradeceu sem esperar por mais palavras. Deixou o telefone junto ao monitor e continuou checando sua respiração, enquanto murmurava frases suaves em uma tentativa de tranquilizá-la, embora ela não respondesse. Leonard permaneceu a alguns metros, tentando sustentar seu falso papel de preocupação. Samuel se recusou a olhá-lo. Concentrou-se totalmente em Eleanor. Os vidros da janela vibraram com o aumento do vento e o som adicionou mais urgência ao quarto. Samuel ajeitou o travesseiro sob a cabeça dela e manteve a mão perto do pulso. Dirigiu o olhar ao monitor para acompanhar o batimento irregular do bebê e os picos de estresse. Sua mandíbula se tensionou a cada segundo que passava. Queria ter chegado antes, mas desejar não salvaria sua irmã. E apenas a ação imediata podia fazê-lo. O silêncio entre os alarmes se tornou mais pesado. Samuel levantou o olhar quando notou um reflexo na parede. Lá fora, flashes de luzes vermelhas e azuis começaram a varrer a neve. O som distante de uma sirene atravessou o vento e cresceu a cada segundo. Samuel se levantou do chão e olhou para Eleanor pela última vez antes de se dirigir às escadas. Os socorristas estavam a segundos de distância. As luzes externas se intensificaram, preenchendo o quarto com uma mistura de cor e esperança. Quando o primeiro flash atingiu a janela do quarto, a longa noite de terror se transformou em uma corrida para salvar sua vida. As luzes vermelhas e azuis piscaram através das janelas congeladas do quarto, enquanto a ambulância parava bruscamente em frente à cabana. O zumbido do motor se misturava com os ventos da tempestade que cortavam o ar da montanha. Em questão de segundos, a porta principal se abriu e 2 paramédicos entraram correndo com maletas médicas e uma maca dobrável. Suas botas batiam no chão de madeira enquanto seu hálito formava nuvens brancas no ar frio. Samuel estava no topo das escadas, gesticulando para que subissem rápido. Ele apontou para o quarto onde Eleanor jazia inconsciente, agarrando-se à vida por um fio. Os paramédicos chegaram até a cama e avaliaram a situação imediatamente.
Um se ajoelhou ao lado da cabeça de Eleanor e checou sua via aérea. O outro pôs 2 dedos em seu pulso, buscando uma pulsação. Trocaram um olhar tenso. Sua respiração era superficial, seu pulso fraco, sua pele fria e ligeiramente descolorida pela falta de oxigênio. O monitor fetal continuava emitindo bips rápidos e instáveis que enchiam o quarto com um aviso impossível de ignorar. Um dos paramédicos levantou suavemente o queixo de Eleanor para abrir a via aérea, enquanto o outro preparava uma máscara de oxigênio. Samuel explicou tudo o que havia visto na transmissão da câmera antes de chegar. Ao se inclinarem mais, os paramédicos notaram as marcas em seu pescoço e as leves impressões em seu rosto. As lesões eram inconfundíveis. Não haviam sido causadas por uma queda ou por um ataque de pânico. Eram sinais de pressão e força. Um dos paramédicos olhou para Samuel e depois para Leonard, que estava a vários passos fingindo angústia. Samuel se adiantou para proteger a cama, impedindo que Leonard se aproximasse. Os paramédicos não o questionaram. Concentraram-se completamente em estabilizar Eleanor, enquanto o alarme do monitor fetal continuava marcando picos de emergência de dentro de sua barriga. A equipe levantou Eleanor com cuidado e deslizou a maca sob ela. A máscara de oxigênio foi colocada sobre sua boca e nariz, e um dos paramédicos ajustou a faixa ao redor de sua cabeça com movimentos firmes. Samuel o seguiu de perto enquanto desciam pela estreita escada. A casa vibrava levemente pelas rajadas de vento que batiam nas paredes. A neve entrou na varanda ao abrir a porta. A tempestade lá fora parecia mais severa. O ar gelado atingiu a pele pálida de Eleanor, mas ela não reagiu. Seu corpo continuava inerte, sustentado apenas por aqueles que tentavam salvá-la. Na ambulância, as portas traseiras se abriram de repente e ergueram Eleanor para o interior iluminado por luzes médicas. Um paramédico subiu para vigiar sua respiração, enquanto o outro a conectava aos equipamentos que mediam seu oxigênio e ritmo cardíaco. Samuel também subiu, agarrando-se ao corrimão. Leonard permaneceu perto da varanda gritando perguntas que ninguém respondeu. O motorista fechou a porta e a ambulância avançou com força em direção à noite. A sirene ressoou através da floresta gelada enquanto desciam para o Vale de Montana. Dentro do veículo, os paramédicos trabalhavam sem pausa. Um ajustava o fluxo de oxigênio, enquanto o outro monitorava o batimento do bebê. Os números flutuavam perigosamente. As pálpebras de Eleanor se moveram levemente, mas ela não recuperou a consciência. Samuel estava ao seu lado segurando sua mão. Não encontrou o calor que esperava. Seus dedos estavam frios e sem resposta. Repetiu seu nome várias vezes, implorando-lhe que ficasse com ele. As luzes dos limpa-neves e o brilho de cabanas distantes passavam como manchas luminosas pelas janelas cobertas de geada. Cada quilômetro pesava mais, enquanto a ambulância lutava contra a tempestade. Depois de quase 20 minutos de silêncio tenso e ajustes médicos constantes, a ambulância chegou ao pequeno hospital na beira de um diminuto povoado de Montana. Os paramédicos baixaram a maca e empurraram Eleanor através da entrada de emergências. As enfermeiras se apressaram em direção a ela, guiadas por ordens rápidas dos paramédicos. Samuel se manteve por perto sem se separar. O pessoal trasladou Eleanor para uma cama estreita dentro de uma sala pequena. O médico de plantão chegou segundos depois, com expressão apressada e uniforme cirúrgico. Examinou seus sinais vitais, checou o monitor fetal e estudou os níveis de oxigênio que estavam abaixo do normal. O rosto do médico se endureceu. Perguntou o que havia acontecido e Samuel respondeu com uma breve explicação baseada no vídeo. O médico assentiu com gravidade, realizou uma avaliação mais profunda
e encontrou hematomas adicionais nos ombros que não haviam sido visíveis antes. O monitor fetal emitiu outra série de alertas agudos. O médico olhou a tela e afirmou que a frequência cardíaca do bebê estava caindo a níveis perigosos. O hospital não tinha o equipamento de maternidade avançado para casos como este. Não havia unidade neonatal. Não havia cirurgiões especializados de plantão. Uma enfermeira saiu ao corredor onde 2 policiais haviam chegado após a chamada de emergência. Sussurrou algo. Os oficiais olharam diretamente para Leonard, que acabara de entrar, fingindo estar sem fôlego. Os agentes lhe ordenaram permanecer fora da sala. A enfermeira regressou e continuou preparando o material enquanto o médico falava com Samuel em voz baixa e urgente. Explicou que tanto Eleanor quanto seu bebê estavam em alto risco. O hospital não podia atender uma emergência desse nível. Precisavam trasladá-la imediatamente para um centro médico grande com equipamento especializado em trauma obstétrico. Samuel assentiu sem hesitar. Teria aceitado qualquer coisa que lhe desse uma chance. O médico pegou um rádio e contatou a equipe de transporte aéreo em Denver. Solicitou um traslado de helicóptero assim que a tempestade o permitisse. As enfermeiras estabilizaram Eleanor, ajustando o oxigênio, adicionando outra via intravenosa e assegurando os cabos do monitor. Samuel estava ao lado da cama, observando o movimento constante. Lutou para manter a calma enquanto compreendia a gravidade da situação. Repetia a si mesmo que ela continuava viva e que cada segundo importava. As paredes começaram a vibrar suavemente quando o som das pás de um helicóptero apareceu na distância. O pessoal continuou preparando Eleanor enquanto se comunicavam com a equipe externa. As portas do hospital se abriram para um vento gelado que percorreu o corredor. Uma equipe com maca entrou para ajudar na transferência. O quarto se encheu de ar frio e sombras em movimento criadas pelas luzes do helicóptero. Samuel se afastou enquanto colocavam a maca e asseguravam os fechos. O rosto pálido de Eleanor refletia a luz brilhante da entrada aberta quando começaram a levá-la em direção à saída. O ruído do helicóptero aumentou. O vento congelado girou ao seu redor enquanto a avançavam em direção à porta. A luz intensa iluminava cada floco de neve e projetava sombras longas no chão. Samuel seguiu o grupo através da plataforma de aterrissagem rumo à aeronave. As pás giravam com força sobre eles. O ar gelado vibrava com tensão. O helicóptero médico desceu pelo céu frio de Denver com suas pás, cortando círculos afiados na noite. A neve batia no terraço do centro médico de Denver, enquanto os refletores iluminavam a plataforma de aterrissagem com feixes de luz branca e intensa. A aeronave tocou o solo com um solavanco forte, enquanto o vento empurrava sua estrutura. Vários médicos e enfermeiras esperavam com jaquetas grossas, resistindo às rajadas. Seus olhos permaneciam fixos na porta do helicóptero, preparados para a emergência da qual haviam sido advertidos durante o voo. Cada segundo importava e a tensão era palpável. Quando a porta se abriu, uma rajada de ar gelado entrou de repente. Samuel desceu atrás dos paramédicos que guiavam a maca. Seu rosto mostrava a exaustão da viagem longa e aterrorizante. Ele havia permanecido ao lado de Eleanor o tempo todo, observando cada frágil subir e descer de seu peito. Segurou sua mão até o momento exato em que tiveram que descarregar a maca. Agora, sob as luzes brilhantes do terraço, sua pele parecia ainda mais pálida do que dentro do helicóptero. Samuel seguiu muito de perto enquanto a equipe anunciava os sinais vitais aos médicos que esperavam. Em meio ao resplendor das lâmpadas, os olhos de Samuel percorreram o pessoal até parar em uma figura familiar.
Sua mãe? Martha Hayes estava perto da entrada com as duas mãos cobrindo a boca. Parecia menor do que o habitual, envolvida em um casaco grosso e com o cabelo grisalho agitado pelo vento. Assim que reconheceu Samuel, correu em direção a ele. Seu rosto estava encharcado de lágrimas. Ela o agarrou pelo braço com dedos trêmulos, enquanto buscava desesperadamente o rosto de sua filha na maca. Samuel a segurou com suavidade e a ajudou a se aproximar, enquanto a equipe avançava rápido em direção à porta. Martha soltou um choro suave ao ver Eleanor com mais clareza. A máscara de oxigênio cobria grande parte de seu rosto, mas os hematomas no frio de sua pele revelavam uma verdade que nenhuma mãe estava preparada para enfrentar. Estendeu uma mão como se quisesse tocá-la, mas a retirou por medo de interromper os médicos. Samuel a envolveu com um braço e a segurou enquanto seguiam a equipe pelo corredor. Seus soluços eram abafados, mas dilacerantes. Um som que se estendia pelo corredor estéril. As portas do hospital se abriram de par em par, enquanto a equipe de emergência avançava rápido, guiando a maca por um corredor estreito cheio de luzes brancas. Os médicos em uniforme rodeavam a cama dando instruções e avaliações breves. Um inclinou a cabeça sobre o peito de Eleanor para escutar sua respiração. Outro checou o monitor conectado ao seu braço. O ar cheirava a desinfetante e a inverno. O som constante das máquinas se misturava com os passos apressados, enquanto o grupo avançava mais dentro da área de emergência. Samuel observava cada ação com a mandíbula tensa, lutando para se manter firme. Ao chegar à intersecção antes da unidade cirúrgica, um tumulto surgiu perto da entrada. Leonard apareceu no corredor com um casaco caro e uma expressão projetada para parecer preocupação. Tentou se aproximar do grupo com passos urgentes, chamando o nome de Eleanor, como se fosse um marido angustiado que chegava tarde. Antes que pudesse se aproximar, 2 seguranças do hospital se interpuseram. Haviam recebido aviso da polícia sobre uma possível agressão. Bloquearam a passagem de Leonard com firmeza, negando-lhe o acesso à área restrita. Seu rosto se contorceu de frustração, enquanto exigia explicações. Os seguranças lhe disseram que devia esperar pelos investigadores. Samuel se virou o suficiente para que seus olhos encontrassem os de Leonard. Não foram necessárias palavras. Tudo o que era necessário foi transmitido naquele silêncio. Leonard parou de falar assim que viu a determinação fria no olhar de Samuel. Martha apertou o braço de seu filho com força, tentando controlar o medo crescente. A equipe médica seguiu avançando com Eleanor, deixando Leonard para trás enquanto as portas se fechavam. Dentro da sala de preparação, as luzes eram mais intensas e a urgência maior. Um obstetra-chefe dava instruções rápidas às enfermeiras que preparavam a mesa estéril, conectaram monitores, checaram as vias intravenosas e aumentaram o suporte de oxigênio. Outro médico examinou a via aérea de Eleanor e assentiu com seriedade ao confirmar o dano suspeitado pelo ataque. Voltou-se para Samuel para pedir-lhe que se aproximasse. Samuel avançou e se colocou ao lado da cama, enquanto Martha ficava logo atrás. O médico explicou que Eleanor precisava de uma intervenção imediata para proteger sua vida e a do bebê, que continuava em perigo. Samuel escutou com firmeza, embora sentisse o coração apertado. O médico lhe entregou uma pasta e lhe pediu para assinar o consentimento para procedimentos de emergência. Martha observou seu filho com uma mistura de medo e orgulho enquanto ele pegava a caneta. Sua assinatura saiu estável, embora por dentro ele estivesse em ruínas. Quando terminou, Samuel se inclinou e colocou sua mão sobre o braço de Eleanor. Murmurou algumas palavras para ela.
Sentiu um calor tênue em sua pele. Marta tocou o ombro de sua filha antes de dar um passo para trás. Os médicos se moveram com velocidade. As enfermeiras asseguraram a maca e checaram os monitores. Uma enfermeira abriu a cortina e deu sinais à equipe cirúrgica para preparar a sala. Samuel se aproximou da porta, com as mãos fechadas em punhos, enquanto lutava contra a impotência. Marta permaneceu ao seu lado, segurando seu rosário e sussurrando uma oração. Ambos observaram como a maca começava a avançar de novo. As rodas deslizavam pelo chão branco enquanto a equipe guiava Eleanor em direção às portas duplas do centro cirúrgico. O corredor parecia mais longo do que era. Cada passo ecoava no piso brilhante junto ao som intermitente dos monitores. As luzes fluorescentes pendiam duras sobre eles e refletiam a preocupação em cada rosto. Ao chegar às portas cirúrgicas, a equipe parou o suficiente para que o médico principal desse uma última instrução. Logo as portas se abriram, deixando escapar ar frio filtrado do interior. O cheiro de antisséptico preencheu o espaço. Samuel e Marta ficaram logo do lado de fora, enquanto os médicos empurravam a maca para dentro. O painel de vidro na porta mostrava sombras em movimento, mas nenhum detalhe claro. Assim que a maca desapareceu atrás da cortina, uma enfermeira fechou a porta. Um silêncio súbito caiu sobre o corredor. A luz intensa do centro cirúrgico filtrava-se pela fresta inferior da porta, criando um contraste marcado. Samuel permaneceu imóvel, respirando fundo. Sobre a porta, uma luz vermelha se acendeu com um brilho nítido. Sinalizava o início da intervenção de emergência. O corredor pareceu mais frio quando a luz projetou um reflexo suave sobre o chão polido. Marta segurou com força o braço de seu filho. Permaneceram ali em silêncio, olhando o resplendor vermelho, enquanto a vida de alguém que amavam pendia por um fio. As luzes brancas e brilhantes da unidade de emergência projetavam um resplendor agudo na sala, enquanto os médicos trabalhavam sobre Eleanor com uma concentração inabalável. O ar cheirava a antisséptico, a metal frio e a urgência. Uma enfermeira cirúrgica ajustou os cabos do monitor, enquanto outra levantava o cobertor que cobria o torso de Eleanor. O obstetra se inclinou mais, examinando sua pele com precisão treinada. Traçou o contorno de um hematoma em seu ombro. Outro hematoma cruzava suas costas superiores. Marcas roxas se alinhavam em um lado do pescoço e uma leve impressão retangular permanecia em sua bochecha. Estes detalhes formavam um quadro que a equipe médica reconheceu de imediato. Nenhuma dessas lesões podia ser devida a uma queda. Falavam de violência. O obstetra trocou um olhar sombrio com o médico de trauma que o assistia. O transdutor do ultrassom deslizou sobre o abdômen de Eleanor, enquanto a máquina capturava imagens do bebê lutando dentro. O batimento cardíaco piscava em padrões caóticos na tela. Uma enfermeira tomou notas silenciosas das lesões, registrando cada marca e cada hematoma. Quando chegou ao pescoço de Eleanor, parou um instante. O padrão de pressão era muito definido e muito localizado. Levantou o olhar para o médico e confirmou sem palavras o que todos estavam pensando. Cada detalhe apontava para uma agressão. Em um balcão próximo, uma enfermeira abriu o pequeno envelope marrom que Samuel havia entregado ao entrar na unidade. Continha documentos tirados do bolso do casaco de Leonard. Pegou uma folha dobrada com cuidado e a abriu. Suas sobrancelhas se levantaram ao ler o conteúdo. Era uma apólice de seguro de vida. A cobertura era enorme, surpreendentemente alta para um casal de sua idade. Passou para a segunda página e encontrou a data de assinatura. Havia sido comprada há apenas um mês. Leonard figurava como o único beneficiário.
A enfermeira mostrou o documento ao médico encarregado, que exalou devagar e negou com a cabeça. O médico deixou os papéis no balcão e chamou a enfermeira supervisora. Indicou-lhe que reportasse os achados à administração do hospital. Pela natureza suspeita das lesões e o seguro recém-adquirido, o hospital devia informar as autoridades federais. A supervisora assentiu e saiu do quarto com passos decididos. Enquanto isso, outra enfermeira documentava velhas lesões de Eleanor, registradas em visitas anteriores. Meses atrás, ela havia sido tratada por uma queda leve que nunca convenceu totalmente o pessoal. Essa noite tudo se encaixava em um padrão impossível de ignorar. Em 20 minutos, 2 agentes federais chegaram ao departamento de emergências. Seus casacos estavam cobertos de neve e seu hálito se condensava no ar frio quando entraram na sala iluminada. Eles se identificaram e depois pediram detalhes a Samuel. Ele estava perto do pé da cama, com os ombros erguidos, apesar da exaustão marcada em seu rosto. Explicou que havia captado o vídeo por meio de uma câmera oculta instalada no quarto de Eleanor. Pegou seu telefone e abriu a gravação na nuvem. Os agentes observaram com atenção. Suas expressões se tensionavam mais a cada segundo. Um dos agentes pediu para conectar o telefone a um computador do hospital para verificar a autenticidade. O programa forense digital rodou rápido. Não havia irregularidades nos metadados. Não havia sinais de edição. Nenhum rastro de manipulação. O vídeo era autêntico. Os agentes trocaram uma breve e firme inclinação. O obstetra continuou seu exame enquanto os agentes revisavam marcas de tempo e a sequência dos fatos. Fizeram várias perguntas de acompanhamento e Samuel respondeu com firmeza, embora sua voz carregasse o peso do medo acumulado desde a madrugada. Justo quando um dos agentes começou a perguntar sobre o comportamento de Leonard essa noite, um alarme atravessou a sala. O batimento fetal no monitor caiu de repente. As linhas na tela tremeram e desceram. O quarto ficou em um silêncio instantâneo. Todo som desapareceu, exceto o bip urgente que preencheu o ar. O obstetra se moveu com propósito imediato. Ordenou que todos, exceto o pessoal essencial, se afastassem. O médico de trauma reajustou a máscara de oxigênio enquanto o obstetra checava de novo o abdômen. Uma enfermeira atualizava as leituras em voz tensa. Samuel ficou imóvel. Suas mãos se fecharam em punhos aos lados. O ritmo cortante do alarme lhe recordou o momento em que viu o ataque em seu telefone. Sua respiração se tornou curta, mas ele se obrigou a não se aproximar. Sabia que não podia intervir. Uma enfermeira colocou uma mão suave em seu braço e lhe falou em voz baixa, assegurando-lhe que a equipe estava fazendo todo o possível. Seu consolo mal acalmou o tremor no peito de Samuel, mas ele assentiu e permaneceu firme. Seus olhos não se afastaram do monitor. O minuto seguinte pareceu 1 hora. Os médicos trocaram ordens breves enquanto trabalhavam para estabilizar os níveis de oxigênio de Eleanor. Outra enfermeira ajustou a via intravenosa, aumentando o fluxo. Um segundo monitor mostrava o movimento do bebê quase parado. A sala palpitava com uma mistura de pânico e determinação. O batimento fetal baixou de novo e vacilou. O obstetra pressionou com cuidado distintas zonas do abdômen, buscando o melhor ângulo. A imagem do ultrassom piscou fraca na tela, mostrando a pequena silhueta lutando para resistir. Finalmente, depois de segundos longos e tensos, o batimento subiu um pouco. Depois subiu outra vez. O monitor suavizou seu som desesperado, enquanto a linha regressava a um rango mais seguro. O pessoal soltou uma respiração coletiva. O médico de trauma atualizou as cifras com alívio. O obstetra recuou alguns centímetros
e exalou com calma quando o perigo imediato começou a ceder. Olhou para Samuel e lhe deu um leve aceno tranquilizador, embora a gravidade da situação continuasse refletida em seus olhos. Os dois agentes federais esperaram com respeito enquanto os médicos confirmavam a estabilização. Quando a sala recuperou seu ritmo, se aproximaram do balcão e retomaram a revisão de provas. Um deles falou com Samuel em tom sereno e explicou que o vídeo que havia entregado poderia se tornar uma peça central da investigação. Sua autenticidade e clareza eram inquestionáveis. Combinadas com os achados médicos e os documentos do seguro, se formava um quadro contundente. Uma enfermeira entregou aos agentes uma cópia do informe médico para o arquivo preliminar. Outra enfermeira revisou de novo o monitor e anotou as novas leituras. O batimento fetal se mantinha estável. A sala recuperou pouco a pouco seu ritmo, enquanto as máquinas voltavam ao seu som habitual. As luzes intensas iluminavam a figura imóvel de Eleanor, frágil, mas segura por enquanto. Samuel se aproximou e se situou junto à cama. Observou o monitor e o novo padrão estável que ia aparecendo. Seus olhos se umedeceram, mas ele se manteve firme, com uma mistura de força e determinação. Colocou uma mão perto do braço de Eleanor, com cuidado de não mover nenhum dispositivo. Um resplendor suave se estendeu pelos monitores enquanto os números se estabilizavam. O pessoal se moveu em silêncio, continuando seu trabalho enquanto ofereciam a Samuel um instante de calma. O ritmo constante do monitor criou uma frágil sensação de esperança que pareceu envolver a sala como um cobertor quente. Nada mais importava naquele momento, exceto o batimento estável iluminando a tela, prova de que a luta não havia terminado. Marcou o fechamento silencioso da crise na sala e o final da parte 5, enquanto a equipe se preparava para o que viria depois. Leonard saiu da subestação de polícia de Denver com uma expressão rígida e uma calma fingida que não coincidia com a tensão ainda presente no ar. Os oficiais haviam terminado o interrogatório inicial e o haviam deixado em liberdade enquanto a investigação continuava. Flocos de neve se acumularam nos ombros de seu casaco caro enquanto avançava para a luz fria da manhã. Vários repórteres tentaram se aproximar, mas ele manteve o olhar para a frente sem fazer comentários. Embora não tivesse sido preso, o peso da suspeita o seguia como uma sombra. Sabia que devia controlar a narrativa antes que ela escapasse de suas mãos. 2 horas depois, ele se reuniu com uma equipe de relações públicas em uma sala privada de um arranha-céu que dominava o centro de Denver. As luzes da cidade se refletiam na neve que cobria as ruas. Leonard se sentou à cabeceira da mesa enquanto vários estrategistas colocavam documentos e pontos de conversa sobre a superfície polida. Falaram de mensagens, tom e cronograma. Leonard assentia com impaciência, exigindo que avançassem mais rápido. Queria que a primeira declaração saísse antes do meio-dia. Acreditava que se agisse de imediato, ainda poderia influenciar a opinião pública antes que o hospital ou o FBI divulgassem suas conclusões. Ao meio-dia, um comunicado de imprensa cuidadosamente redigido começou a circular pelos meios locais. Declarava que Eleanor Hayes havia estado experimentando um estresse emocional severo relacionado com sua gravidez avançada. Afirmava que ela tinha antecedentes de ansiedade e que havia colapsado após um episódio de pânico. O comunicado mostrava Leonard como um marido preocupado que cooperava plenamente com as autoridades. Insinuava que Samuel Hayes havia interferido no passado e sugeria que suas ações se deviam a ciúmes e ressentimento mais do que a verdadeira preocupação por sua irmã. Vários programas matinais
repetiram a declaração quase palavra por palavra. Enquanto isso, publicações apareciam nas redes sociais. Contas anônimas compartilhavam histórias que insinuavam que Eleanor estava instável há meses. A descreviam como sobrecarregada, frágil e propensa a reações dramáticas. Algumas mensagens acusavam Samuel de exagerar os fatos para parecer um herói. Outras afirmavam que ele sempre havia ressentido o sucesso financeiro de Leonard. Nenhuma publicação tinha fontes, mas o tom era calculado. Semeavam dúvidas, questionavam o caráter, plantavam sementes que Leonard esperava que criassem raízes antes que a verdade chegasse ao público. Leonard observou o fluxo de comentários de sua suíte no sótão. Caminhava com passos inquietos pela sala, enquanto sua equipe de relações públicas o atualizava sobre as tendências e reações. Embora alguns comentários iniciais o apoiassem, a maioria seguia neutra. Sentia que o controle lhe escapava de maneiras que não havia previsto. Apoiou as mãos no vidro frio da janela e olhou a rua ocupada muito abaixo. Tentou convencer-se de que o dinheiro, a influência e a estratégia seriam suficientes para mudar a situação. No entanto, uma pequena faísca de medo crescia. A reviravolta veio quando o FBI emitiu sua resposta preliminar. Um porta-voz confirmou que o vídeo entregue por Samuel não mostrava sinais de edição. Os metadados estavam intactos. A cópia na nuvem coincidia com a marca de tempo original. Os peritos não encontraram irregularidades. Ao mesmo tempo, técnicos analisaram o travesseiro recuperado do quarto. Encontraram fibras e impressões compatíveis com o contato de Leonard. Também acharam uma amostra parcial de DNA perto de uma costura. A combinação de provas deixava pouco espaço para explicações alternativas. O anúncio se difundiu com rapidez. Apresentadores de televisão narraram os fatos com tom sério. Os comentários online mudaram de imediato. Os leitores começaram a questionar as afirmações de Leonard. Alguns apagaram seus comentários anteriores. Outros exigiram respostas. O tom passou de incerteza à indignação, quando mais pessoas notaram que Leonard havia comprado uma apólice de seguro de vida muito alta para sua esposa grávida apenas um mês antes. A apólice estava agora sob revisão federal. Os investigadores confirmaram que o beneficiário único era Leonard. Este dado chamou a atenção de jornalistas de investigação que começaram a indagar mais a fundo. O hospital aumentou a pressão ao publicar sua própria declaração. Confirmou que Eleanor Hayes havia chegado com claros sinais de privação de oxigênio e trauma causado por força externa. O obstetra de plantão não encontrou evidência de autolesão nem de acidente. O hospital informou que o caso havia sido reportado às autoridades pela gravidade dos achados. A declaração se difundiu rapidamente e ocupou manchetes em Denver antes do anoitecer. As palavras ressoaram no público. A simpatia cresceu pela mulher inconsciente que lutava por sua vida em cuidados intensivos. A equipe de relações públicas tentou contrariar o impulso midiático com uma nova declaração sobre a cooperação de Leonard com as autoridades. No entanto, a resposta do público já não era a mesma. As sessões de comentários se encheram de ceticismo. Perguntas sobre a apólice de lesões e o vídeo circulavam com intensidade crescente. Líderes comunitários publicaram chamados à justiça. Grupos de apoio a vítimas de violência doméstica começaram a difundir a história de Eleanor. A maré já não pertencia a Leonard. Pertencia àqueles que acreditavam que a verdade falava mais alto do que qualquer discurso preparado. Fora do centro médico de Denver, a presença de repórteres cresceu. Vans de notícias encheram a calçada. Equipes de câmeras se instalaram perto da entrada
esperando atualizações sobre o estado de Eleanor ou um comunicado do FBI. O ar vibrava com antecipação, enquanto os flashes explodiam a cada poucos segundos. Dentro do hospital, Samuel avançava pelo vestíbulo, acompanhado por uma enfermeira que se assegurava de que ele não fosse oprimido pela imprensa. Seus ombros carregavam exaustão. Seus olhos refletiam noites sem dormir. Ainda assim, seus passos eram firmes. Não queria mostrar fraqueza diante das câmeras. Quando cruzou as portas principais do hospital, o som dos obturadores preencheu o ar. Os jornalistas gritaram perguntas sobre a investigação, mas Samuel não parou. Os flashes iluminaram seu rosto cansado, enquanto avançava em direção ao elevador que o levaria de volta ao quarto de Eleanor. A multidão continuava chamando seu nome, mas ele caminhava com determinação silenciosa. Por trás dessas portas, Eleanor jazia na sala de recuperação, sem consciência da tempestade que rugia fora das paredes. Os últimos flashes iluminaram os painéis de vidro do vestíbulo como pequenos relâmpagos. Nesse instante, a energia caótica da imprensa pareceu parar um batimento antes que as portas se fechassem atrás de Samuel. O brilho das câmeras se desvaneceu enquanto o corredor voltava à sua quietude. No quarto silencioso do andar superior, Eleanor permanecia imóvel, com sua respiração sustentada por máquinas. O ritmo constante do monitor continuava marcando o delicado limite entre o que havia acontecido e o que ainda estava por vir. A suave luz da manhã se filtrava através das persianas entreabertas da sala de recuperação, enquanto o zumbido constante das máquinas do hospital criava um ritmo tranquilo no fundo. O ar parecia frio e estéril. Um leve cheiro de antisséptico pairava no ambiente. Eleanor Hayes jazia imóvel sob um cobertor branco. Sua respiração chegava em ondas lentas e medidas que subiam e desciam com fragilidade. Flutuava entre a inconsciência e uma tênue consciência, sua mente envolta em névoa. Com um tremor vacilante, suas pálpebras se agitaram. Um delgado flash de luz rompeu a escuridão dentro de sua mente. Sentiu como o mundo regressava em fragmentos dispersos que começavam a se encaixar de novo. Seus olhos se abriram por completo depois de várias tentativas. As luzes do teto projetavam um resplendor suave que fazia com que a sala parecesse distante e quase irreal. Uma pressão leve se assentava em seu peito, enquanto sua garganta ardia com a lembrança da falta de ar. Por um instante não pôde recordar onde estava, nem como havia chegado ali. Seu olhar percorreu o teto desconhecido e depois desceu em direção aos tubos conectados ao seu braço. O bip suave do monitor marcava seu ritmo cardíaco com precisão. A confusão se refletiu em seu rosto enquanto tentava compreender o que havia ocorrido antes que tudo ficasse negro. Uma figura familiar estava sentada ao lado dela. Samuel se inclinava em sua cadeira com os cotovelos sobre os joelhos e as mãos entrelaçadas. Seus olhos pareciam exaustos, sombreados por noites sem dormir. Sua mandíbula estava tensa e sua respiração tremia enquanto esperava qualquer sinal de que sua irmã despertasse. Quando Eleanor se moveu levemente, ele levantou a cabeça. Por um momento permaneceu imóvel, duvidando se havia imaginado. Depois, seus olhos se agitaram de novo. Algo dentro dele se quebrou. Ele se levantou rápido, com a voz quebrada ao se inclinar em direção a ela e sussurrar seu nome. Do outro lado da sala, Martha Hayes estava com as mãos apertadas contra o peito. Seus ombros tremiam com uma antecipação silenciosa. Havia passado horas junto à janela, rezando em desespero. Quando escutou o sussurro entrecortado de Samuel, girou de imediato em direção à cama.
A esperança voltou ao seu rosto ao ver os olhos de Eleanor se abrirem enfim. Martha chegou ao lado da cama em alguns passos e pôs uma mão trêmula sobre o cobertor. Lágrimas rolaram por suas bochechas enquanto soltava um suspiro trêmulo. Ver sua filha viva provocou uma gratidão que quase a fez desfalecer. Eleanor tentou formar palavras. Sua garganta estava apertada, como se algo pesado ainda estivesse ali. Samuel baixou a voz e lhe disse que estava a salvo. Lembrou-lhe que estava no centro médico de Denver e que os médicos haviam lutado por ela e pelo bebê. Uma lágrima caiu da borda dos olhos de Eleanor enquanto escutava sua voz. Podia ver o desgaste em sua expressão, o medo que havia carregado sozinho. Sentiu os dedos de Martha roçarem suavemente seu pulso e girou a cabeça para encontrar o olhar choroso de sua mãe. O frágil reencontro preencheu o quarto com uma ternura avassaladora. O momento suave mudou quando 2 oficiais de polícia entraram silenciosamente na sala. Moviam-se com cuidado, respeitando a vulnerabilidade da cena. Um deles falou com tom calmo e constante, explicando que precisavam fazer-lhe algumas perguntas simples. Deixaram claro que ela podia parar a qualquer momento. Eleanor engoliu em seco com dificuldade e assentiu devagar. Entendia a importância daquilo. Inspirou com suavidade, tentando se estabilizar. Os oficiais esperaram pacientemente até que ela sinalizasse que estava pronta. Sua voz saiu fraca e rouca. Descreveu acordar na escuridão e sentir um peso intenso pressionando seu rosto. Tentou respirar. Tentou mover as mãos, mas não tinha força. Recordou a sensação de pânico subindo em seu peito, o bebê se retorcendo com violência em sua barriga e o alarme do monitor explodindo em um grito desesperado. Suas palavras eram fragmentos quebrados, mas juntas formavam uma imagem clara. Quando pronunciou o nome da pessoa que havia pressionado o travesseiro contra seu rosto, Martha cobriu a boca com um soluço dilacerante. A mão de Samuel se agarrou com força ao corrimão da cama. Seus olhos se encheram de fúria e tristeza, enquanto Eleanor continuava descrevendo os segundos aterrorizantes antes de perder a consciência. Sua respiração se tornou pesada ao recordar o baipe frenético do monitor. Recordou ver uma sombra sobre ela e sentir como o mundo se estreitava em um ponto sem esperança, onde o ar não chegava. Martha começou a chorar em silêncio enquanto Samuel se inclinava para tranquilizar Eleanor, dizendo-lhe que falasse apenas o que pudesse suportar. Os oficiais mantiveram a calma, anotando cada detalhe sem pressioná-la. Quando Eleanor terminou seu relato, os oficiais lhe mostraram um conjunto de documentos. Explicaram que esses papéis autorizavam sua declaração oficial e permitiam à equipe médica liberar seus registros completos. Também incluíam seu consentimento para utilizar o vídeo entregue por Samuel. Eleanor olhou os documentos durante vários segundos. Sua mão tremia quando Samuel colocou a caneta entre seus dedos. Ele lhe assegurou que não teria que enfrentar nada sozinha. Ela inalou uma vez, depois outra, reunindo a força que quase lhe haviam arrebatado. Pressionou a ponta da caneta sobre o papel e assinou com uma determinação lenta, mas firme. A sala ficou em silêncio após o último traço de sua assinatura. Martha se inclinou e abraçou suavemente sua filha, cuidando para não mover os tubos ou cabos. Sussurrou-lhe desculpas trêmulas por não ter visto os sinais antes. Eleanor respondeu que havia ocultado tudo por medo e vergonha. Samuel pôs uma mão firme sobre o ombro de Eleanor e lhe recordou que nada disso havia sido culpa sua. Sua voz carregava uma promessa silenciosa de protegê-la a ela e ao bebê com tudo o que tinha. A proximidade entre eles preencheu o espaço com um calor profundo.
Os oficiais recolheram os documentos com cuidado e os guardaram em uma pasta grossa. Um deles agradeceu a Eleanor por sua valentia. O outro lhe assegurou que seu testemunho seria tratado com a seriedade que merecia. Recuaram alguns passos para sair da sala. Enquanto cruzavam a soleira, a câmera do corredor enquadrou a cena através da fresta da porta. Os oficiais fecharam a pasta com firmeza, selando o primeiro registro oficial de sua declaração. A luz suave da sala de recuperação se derramou sobre o corredor enquanto a porta se fechava lentamente. A manhã se assentou em silêncio sobre os subúrbios de Denver, enquanto uma camada pálida de luz atravessava as nuvens minguantes da tempestade. Leonard Drake saiu de seu carro e caminhou em direção à entrada de sua casa moderna de pedra. A entrada continuava coberta de manchas de neve gelada e o ar cheirava a frio intenso. Moveu-se com passo rápido, seu hálito visível no ar gelado. Acreditava que depois de alguns dias, fora de vista, poderia recuperar o controle da história pública. Repetiu argumentos em sua mente enquanto alcançava a maçaneta da porta. Endureceu sua expressão e se preparou para praticar a versão dos fatos que queria que o mundo escutasse. Dentro da casa, o silêncio o envolveu como um casaco pesado. Deixou cair as chaves sobre o balcão e afrouxou o colarinho do casaco. Acendeu algumas luzes tentando respirar com mais calma. Imaginou as declarações que sua equipe de relações públicas lançaria. Imaginou entrevistas compassivas e frases ensaiadas que o retratariam como a vítima. Observou-se no espelho do corredor, endireitou sua postura e tomou uma respiração longa. Pensava que ainda tinha uma chance de controlar tudo. Essa frágil confiança durou apenas 10 segundos. Uma explosão repentina de luzes vermelhas e azuis inundou as janelas da sala. Os flashes avançaram pelas paredes e o teto. Leonard se virou, confuso. O ruído crescente de vários motores preencheu o ar. Pneus cantaram ao parar. Portas se fecharam com estrondo. Vozes gritaram ordens. Leonard ficou imóvel enquanto o som inconfundível das forças da ordem preenchia o bairro. Correu em direção à janela e olhou entre as persianas. Várias patrulhas de polícia e 2 vans pretas com placas federais alinhavam a rua. Os oficiais se dispersavam por seu gramado com uma urgência clara. Uma voz forte ressoou através de um alto-falante, amplificada e impossível de ignorar. Ordenaram a Leonard sair da casa com as mãos visíveis. Repetiram a ordem com um tom mais afiado. Leonard recuou, com o coração batendo forte no peito. O medo se misturou com a raiva. Recuou da janela e jogou um porta-retratos no chão. O vidro se quebrou contra o piso. Gritou que não tinham direito de estar ali. Gritou que tudo era um mal-entendido. Sua voz se quebrou enquanto os comandos continuavam lá fora. O pânico lhe apertou as costelas. Leonard fechou a porta com chave e correu para a cozinha. Suas mãos tremiam enquanto pegava uma garrafa de uísque do balcão e a atirava contra o chão. Ela se quebrou em pedaços sobre os azulejos. Pegou um fragmento longo de vidro e o apertou com força. A borda irregular brilhou sob a luz da manhã. Respirava em rajadas curtas e furiosas. Gritou em direção à porta principal, que estava sendo incriminado e que não deixaria ninguém entrar. Permaneceu um momento imóvel, escutando as botas pesadas se reunindo lá fora e as vozes abafadas se preparando para invadir. A porta se partiu para dentro quando os oficiais a forçaram com precisão. Leonard gritou com fúria e correu em direção a eles com o vidro levantado na mão. Os oficiais reagiram no instante. Um bloqueou seu movimento com um escudo, enquanto o outro o investia pelo lado. Leonard caiu no chão com um golpe duro, enquanto o cristal deslizava pelo piso. Sua cabeça chocou-se contra o azulejo
e uma dor latejante percorreu seu crânio. Lutou com violência, chutando e se debatendo contra o peso dos oficiais. Eles se moveram com força controlada, imobilizando seus braços até assegurar as algemas. Lá fora já se havia reunido uma pequena multidão. Alguns vizinhos, agasalhados com casacões grossos, levantavam seus telefones para gravar a prisão. Um sussurrou que o vídeo se difundiria pela internet em minutos. Outros negavam com a cabeça. As luzes piscantes iluminavam o bairro nevado, enquanto os oficiais levantavam Leonard e o levavam para fora. Seu casaco arrastava os degraus. Seu rosto estava contorcido de raiva e gritava insultos a qualquer um que pudesse escutá-lo. O vento frio o rodeava, enquanto as câmeras continuavam gravando. Leonard foi empurrado para o banco traseiro de uma van. A porta se fechou com força atrás dele. Seu hálito embaçou o vidro enquanto ele se inclinava para a frente, furioso e trêmulo. Seus pulsos ardiam contra o metal das algemas. Um oficial subiu na parte da frente e pediu por rádio o traslado. O veículo se afastou da calçada, deixando para trás as luzes piscantes e os curiosos que continuavam chegando. Leonard apoiou a testa contra a janela fria, murmurando com raiva, enquanto as casas passavam embaçadas. Na delegacia do FBI em Denver, a van atravessou um portão de segurança. Leonard foi escoltado para o interior, sob luzes fluorescentes. Os agentes o guiaram por um corredor longo, onde seus passos ecoaram com força. Tiraram sua foto, registraram suas impressões. Ordenaram-lhe sentar em uma cadeira metálica dentro de uma sala branca com uma câmera no canto. Tentou parecer confiante, mas sua perna tremia sob a mesa. Um agente entrou com um monte de documentos e os deixou na frente dele. O agente começou o interrogatório com calma. Seu tom controlado contrastava com a crescente agitação de Leonard. Mostrou fotografias das feridas de Eleanor. Mostrou o informe do hospital, que documentava a falta de oxigênio, o trauma por força externa e o sofrimento fetal. Colocou o contrato do seguro de vida junto a eles. Depois, pressionou reproduzir no vídeo captado por Samuel. A sala se encheu com o som inconfundível de Eleanor ofegando sob o travesseiro. O agente observou o rosto de Leonard enquanto o vídeo avançava. Leonard empalideceu. Tentou falar, mas o agente levantou a mão. Leonard insistiu que o vídeo era falso. Insistiu que Eleanor estava instável. Insistiu que Samuel havia manipulado tudo. Cada afirmação foi respondida com evidência que o contradizia. O agente mostrou a verificação de metadados, os resultados de impressões digitais e a coincidência de DNA no travesseiro. Com cada página, a voz de Leonard se debilitou. O suor apareceu em sua testa. Suas mãos puxaram as algemas com frustração. Então chegou o golpe final. O agente informou que Eleanor havia despertado. Já havia dado sua declaração completa. Havia nomeado ele. A boca de Leonard ficou aberta. Seu rosto perdeu a cor. Desabou na cadeira com o olhar vazio. Pela primeira vez compreendeu que a história que tentava controlar já não lhe pertencia. O agente recolheu os documentos e se levantou. Leonard foi escoltado por outro corredor em direção às celas. O eco metálico das portas ressoou à sua passagem. O corredor cheirava a concreto frio e desinfetante. Um guarda abriu uma porta pesada e lhe indicou que entrasse. A cela era pequena e tênue, com uma cama estreita fixada à parede. Leonard hesitou como se esperasse que alguém detivesse o processo. Ninguém o fez. Deu um passo para dentro. O guarda fechou a porta. O clique da tranca soou firme e definitivo. O eco permaneceu no corredor, flutuando sobre a ala silenciosa da área de detenção. A luz do corredor
se desvaneceu pela pequena janela da porta, enquanto a cela voltava a ficar em silêncio. O ar frio da manhã varria os degraus do Tribunal Federal de Denver, enquanto a multidão se reunia muito antes que as portas se abrissem. Os repórteres colocavam grossos cabos ao longo do caminho, enquanto os fotógrafos revisavam suas lentes contra o pálido sol invernal. Uma longa fila de cidadãos esperava atrás das barreiras metálicas, muitos deles residentes mais velhos da cidade, que haviam seguido o caso com o coração pesado. Seu hálito se elevava em nuvens brancas, enquanto murmuravam sobre o julgamento, que agora se descrevia como um dos casos de violência doméstica mais perturbadores dos últimos anos. A tensão se assentou sobre a praça como um cobertor carregado de peso. Dentro do tribunal, os oficiais de segurança guiavam as pessoas através dos detectores de metal. Os pisos polidos refletiam as luzes brilhantes do teto. Cada passo soava mais forte do que o normal. Um oficial anunciou que a sala estava quase cheia. O julgamento seria público e permitiria uma assistência ampla devido ao enorme interesse da comunidade. Aqueles que conseguiram encontrar assento demonstravam uma quietude solene. Alguns sussurravam orações, outros entrelaçavam as mãos em silêncio. O senso de urgência era inconfundível. Todos sentiam a gravidade do que ocorreria nas próximas horas. Um murmúrio percorreu a sala quando 2 delegados federais apareceram escoltando Leonard Drake. Vestia um macacão laranja de prisão e caminhava com passos pesados e relutantes. Seus pulsos estavam presos com frias algemas de metal. As luzes intensas projetavam sombras rígidas sobre seu rosto pálido. Evitava olhar para a multidão, mas não podia escapar dos flashes que explodiam ao seu redor enquanto os repórteres capturavam sua chegada. Piscou diante da luz e franziu a testa em direção aos fotógrafos. Os delegados o obrigaram a avançar até sentá-lo ao lado de seu advogado na mesa da defesa. Minutos depois, outro movimento atravessou a sala. Eleanor Hayes entrou por uma porta lateral em uma cadeira de rodas, guiada por uma enfermeira e seguida de perto por Samuel e Martha. Seu rosto parecia frágil, mas decidido. Suas mãos descansavam sobre um cobertor leve que cobria suas pernas. Respirava lentamente para conter as emoções que a transbordavam. O ambiente se suavizou quando ela apareceu. As pessoas se puseram de pé em silêncio respeitoso. Algumas mulheres mais velhas levaram as mãos ao peito. Até os repórteres baixaram suas câmeras por um momento ao reconhecer a importância do instante. Samuel e Martha permaneceram em ambos os lados de Eleanor, enquanto a acomodavam perto da frente. A mão de Samuel se mantinha perto de seu ombro em um gesto protetor. Martha secava os olhos com um lenço, oprimida pelas lembranças de noites, temendo que sua filha nunca despertasse. Quando Eleanor os olhou, ambos lhe devolveram um pequeno e tranquilizador aceno de cabeça. Ela voltou a vista para a frente, endireitando a postura com uma valentia que surpreendeu até sua família. Então, o som dos passos do juiz rompeu o silêncio. O juiz entrou e tomou assento com uma compostura medida. Observou a sala antes de dar início ao processo. O promotor se levantou e se dirigiu ao tribunal com voz clara e firme. Apresentou o caso e descreveu as acusações. Em seguida, dirigiu a atenção para a tela grande colocada na frente. As luzes se atenuaram. A tela ganhou vida. O vídeo captado pela câmera oculta de Samuel começou a ser reproduzido. Um silêncio nervoso se espalhou enquanto a cena violenta se desenrolava diante de todos. O vídeo mostrava Leonard entrando no quarto, levantando o travesseiro e pressionando-o contra o rosto de sua esposa. Os sons abafados das tentativas desesperadas de Eleanor por respirar preencheram a sala.
O baipe do monitor fetal se tornou mais agudo e frenético. Várias pessoas cobriram a boca. Outros baixaram o olhar. O vídeo terminou de repente. Ninguém falou, nem mesmo o advogado de Leonard. O promotor apresentou a primeira testemunha. Um agente sênior do FBI descreveu a análise digital realizada. Explicou como os metadados foram revisados e como as marcas de tempo coincidiam com a cópia na nuvem. Não se achou sinal algum de manipulação. Apresentou os resultados do laboratório que confirmavam as impressões digitais e o DNA de Leonard no travesseiro. Cada afirmação caiu como uma pedra. Os olhos de Leonard se moveram nervosos da plateia para o juiz. A tensão em sua mandíbula revelou seu crescente pânico. Quando Samuel subiu ao estrado, a sala mudou outra vez. Sua presença tinha um peso silencioso. Relatou a noite em que acordou com o alerta, a corrida frenética pela neve e o instante em que encontrou Eleanor à beira da morte. Sua voz só tremeu uma vez ao descrevê-la deitada com o monitor gritando na escuridão. Muitos limparam lágrimas de suas bochechas. Samuel recuperou a calma e seguiu. Seu testemunho formou um retrato vívido do terror dessa noite. A próxima testemunha foi o obstetra. Falou com precisão clínica. Explicou os sintomas de privação de oxigênio e como a falta de ar pôs em perigo a mãe e o filho. Descreveu as marcas no pescoço e no rosto de Eleanor, identificando-as como resultado de pressão externa. Explicou que se a atenção médica tivesse atrasado alguns minutos mais, o resultado teria sido fatal. Vários membros do júri se moveram inquietos, afetados por suas palavras. Leonard se agitou, suas mãos se tensionaram contra as algemas e seus ombros se encolheram com irritação. Finalmente se levantou de repente e gritou que o vídeo era falso. Afirmou que Eleanor era emocionalmente instável e acusou Samuel de odiá-lo. Sua voz se quebrou. O juiz bateu o martelo com firmeza, exigindo ordem. O som retumbou por toda a sala. O advogado de Leonard lhe implorou para se sentar e se calar. Ele murmurou com fúria enquanto o promotor retomava a palavra. Após horas de testemunho, o juiz enviou o júri para deliberar. A sala ficou em silêncio tenso enquanto os jurados saíam. Eleanor fechou os olhos e respirou com cuidado. Samuel se inclinou para sussurrar-lhe que estava a salvo. Marta pôs uma mão sobre o cobertor em um gesto de apoio. Os repórteres comentavam em voz baixa. O juiz revisava documentos enquanto todos esperavam o retorno do júri. Quando os jurados regressaram, todas as cabeças se levantaram. Suas expressões eram sérias e vários pareciam comovidos pela carga de sua decisão. Avançaram com passos lentos e medidos. O porta-voz segurava uma folha dobrada com as duas mãos. Tomou ar antes de falar. Sua voz se estendeu pela sala, anunciando que haviam alcançado um veredito unânime. Um estremecimento percorreu a todos. Até o ar pareceu parar, enquanto o juiz se preparava para falar. O juiz levantou o martelo com cuidado deliberado. Por um instante a sala conteve a respiração. O som das câmeras diminuiu. As luzes fluorescentes zumbiam suavemente. Os segundos finais se esticaram em um silêncio denso enquanto o juiz se preparava para pronunciar a resolução que todos esperavam. A sala do tribunal mantinha uma quietude tão profunda que até o zumbido tênue das luzes do teto parecia desvanecer-se. Todos os olhares permaneciam fixos no juiz enquanto levantava o martelo de madeira com mãos firmes. Os membros do júri haviam regressado apenas alguns minutos antes e haviam entregado sua decisão unânime. Agora o veredito dependia da voz do tribunal. Um suspiro suave percorreu a sala. O juiz olhou diretamente para Leonard Drake,
que permanecia rígido em seu assento com os pulsos algemados e o rosto obscurecido pelo medo e pela desafiadora negação. O juiz falou devagar enquanto lia a sentença final anunciada pela corte. Leonard Drake foi declarado culpado de tentativa de assassinato em primeiro grau. Foi declarado culpado de agressão que pôs em perigo uma mulher grávida. Foi declarado culpado de tentativa de fraude de seguro com intenção de se beneficiar do dano causado à sua esposa. Cada acusação carregava um peso enorme. O juiz continuou dizendo que a gravidade do crime, combinada com a esmagadora evidência e o perigo extremo enfrentado pela mãe e pelo filho, não deixava à corte outra opção senão impor o castigo mais estrito. Declarou uma condenação de cadeia perpétua sem possibilidade de liberdade condicional durante os primeiros 30 anos. O martelo bateu no bloco com um estalo seco e ressonante. O som se propagou pelas paredes altas e se assentou no silêncio que se seguiu. Leonard estremeceu, como se o golpe tivesse caído diretamente sobre ele. Abriu a boca com incredulidade, sacudiu a cabeça com violência e gritou objeções entrelaçadas sem sentido. Suas mãos tremeram ao puxar as algemas. Gritou que era inocente. Gritou que o sistema estava corrompido. Gritou que o veredito estava incorreto. Nada disso importava mais. Os delegados avançaram com calma autoritária e lhe ordenaram se levantar. A sala reagiu lentamente. Uma mulher da plateia cobriu o rosto com as duas mãos e chorou suavemente. Outros assentiram em silêncio, de acordo com a sentença. Vários cidadãos mais velhos se inclinaram uns para os outros e sussurraram que a justiça, por fim, havia chegado. A atmosfera inteira mudou de tensão para um alívio solene, enquanto os delegados guiavam Leonard para longe da mesa da defesa. As câmeras piscavam uma e outra vez, capturando sua expressão contorcida. Ele agitou os ombros como se tentasse se libertar, mas os oficiais não afrouxaram seu aperto. O dirigiram com firmeza em direção à saída. Eleanor Hayes permaneceu em silêncio em sua cadeira de rodas, com as mãos entrelaçadas sobre o cobertor que cobria suas pernas. Uma única lágrima caiu do canto de seu olho e brilhou sob a luz do tribunal. Não chorou de medo, chorou de alívio. O peso que havia oprimido seu coração durante meses começou a se levantar lentamente. Inalou com cuidado, sentindo como seu corpo se afrouxava enquanto a sensação de segurança regressava por fim. Samuel colocou uma mão suave em seu ombro. Marta se inclinou com os lábios trêmulos, sussurrando uma oração de gratidão. Pela primeira vez desde aquela noite terrível em Montana, Eleanor sentiu um flash de paz verdadeira. Fora do tribunal, o ar invernal parecia menos duro do que o habitual. Os repórteres falavam rápido na frente dos microfones, enquanto os delegados escoltavam Leonard entre a multidão em direção ao veículo que o esperava. O som das câmeras preenchia o ambiente. Leonard baixou a cabeça, sem gritos, sem resistência, consumido agora por um silêncio atônito. A porta traseira do transporte se abriu. Ele foi empurrado para dentro. A porta se fechou com um golpe metálico. A van se afastou da calçada enquanto os espectadores observavam o último momento de sua partida. 6 meses se passaram. A primavera se derreteu no começo do verão. Os ventos frios do inverno se suavizaram em brisas quentes que percorriam os vales de Montana. Em um quarto luminoso de hospital, rodeada de grandes janelas e luz dourada, Eleanor Hayes segurava sua recém-nascida entre os braços. A pele da menina brilhava suavemente sob um cobertor pálido. Seus minúsculos dedos se enroscavam ao redor do polegar de Eleanor. As enfermeiras a chamavam de um bebê forte. Samuel e Marta estavam por perto, com lágrimas brilhando em seus olhos.
haviam sobrevivido ao impensável e haviam chegado a um momento cheio de esperança. Eleanor nomeou o bebê Grace. Escolheu o nome para honrar a força silenciosa que a havia sustentado em cada momento de perigo. Sentiu que Grace representava a vida salva contra todas as probabilidades. Quando a menina emitiu seu primeiro choro forte, o som preencheu o quarto com um sentido de promessa. Samuel estendeu a mão e tocou os dedos do bebê com reverência. Marta inclinou a cabeça e beijou a testa de sua neta. O amor preencheu o quarto como um raio de sol quente. Nas semanas que se seguiram, Eleanor recuperou forças. Caminhou devagar no princípio, depois com mais confiança. Passava longas tardes embalando Grace enquanto escutava os pássaros fora de sua janela. Samuel trabalhou incansavelmente para estabelecer a Fundação Grace, um programa sem fins lucrativos dedicado a ajudar mulheres grávidas que enfrentavam abuso. Chegaram doações de todo o país. Muitas vieram de cidadãos mais velhos que haviam seguido o julgamento de perto e se sentiram comovidos pelo valor de Eleanor. Igrejas, centros comunitários e grupos de apoio abraçaram a causa. Eleanor logo começou a compartilhar sua história em reuniões organizadas por estas comunidades. Ela se parava diante de auditórios cheios de pessoas de todas as idades, embora muitas fossem pessoas mais velhas que sentiam uma conexão profunda com sua resiliência. Falava com suavidade, falava com honestidade. Descrevia seu medo e sua sobrevivência. Dizia que ninguém devia suportar o sofrimento em silêncio. Sua voz preenchia as salas com uma força serena que inspirava aqueles que a escutavam. Depois de cada evento, as pessoas faziam fila para abraçá-la, agradecer-lhe e compartilhar suas próprias histórias de luta. Ela pegava suas mãos e lhes recordava que a cura era possível. Com o passar dos meses, Eleanor regressou ao seu lar familiar em Montana. As montanhas se elevavam com orgulho na distância. As árvores balançavam com um ritmo tranquilo. Em uma tarde quente, saiu para a varanda com Grace, dormindo em seu ombro. O céu adquiriu um tom dourado enquanto o sol descia sobre os cumes. Samuel estava ao seu lado com um sorriso tranquilo. Marta se balançava no balanço da varanda, observando seus filhos com orgulho. O momento pareceu lento e perfeito. Uma quietude de paz se assentou enquanto a brisa suave rodeava a casa. Eleanor olhou para Grace. O bebê se moveu e abriu os olhos, observando o mundo com curiosidade inocente. Eleanor sussurrou uma promessa de que sua vida seria diferente agora. Grace apertou os dedos ao redor da mão de sua mãe. O calor desse gesto percorreu todo o corpo de Eleanor. Apoiou a bochecha sobre a testa de sua filha e fechou os olhos, deixando que a calidez se afundasse profundamente nela. O sol se pôs mais baixo, derramando luz dourada sobre a varanda. Samuel deu um passo mais perto. Marta sorria com uma alegria tranquila. Na quietude dessa tarde, rodeada de sua família e do suave alento das montanhas, Eleanor sentiu algo que não sentia há muito tempo. Se sentiu segura, se sentiu completa, sentiu o começo de uma vida nova, elevando-se como o brilho quente do horizonte à sua frente.